Olá! No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco, gente, sobre o Ho'oponopono da Betty Russo, aqui meu japamala, e como que ele chegou até a mim, sabe, gente? Vou estar dando aqui falando um pouquinho a respeito de como eu conheci, de como chegou até a mim e como tem mudado a minha vida, tá? Fica aí no vídeo, tá bom? É, gente, antes de conhecer o Ho'oponopono, eu era uma pessoa, assim, extremamente escassa, ansiosa, estava passando por uma escassez, por problemas financeiros. Gente, vocês não têm noção de como a minha vida estava, sabe? Aí, gente, quando foi como eu já mala aqui, um dia eu lembro que eu consegui um trabalho, sabe? Eu não conhecia ainda a lei da atração, não conhecia Ho'oponopono, nada desse tipo. Aí eu consegui um emprego, eu comecei a trabalhar nesse emprego. Só que mesmo trabalhando, ganhando mais, sempre vivia na escassez. Aí um belo dia, eu fui dormir chorando muito, porque eu falei que eu não aceitava mais ficar nessa situação, porque Deus era tão poderoso, Deus era dono do ouro e da prata, Deus era tão maravilhoso, por que que eu era filha de Deus, eu tenho que viver naquela escassez, naquela miséria? Eu fui dormir chorando igual uma criança mesmo, sabe? Fui dormir chorando, adormeci chorando. No outro dia, eu fui procurar um vídeo na internet, falando assim, como conseguir comprar minha casa própria? Como eu posso, tipo assim, como eu posso fazer para comprar minha casa própria, sabe? Formas de comprar uma casa própria. Era um vídeo nesse estilo, assim, mais ou menos, sabe? Pelo que eu lembro. Aí eu comecei a ver de pessoas que comprou casa, como conseguiu, programa do governo, várias coisas assim do tipo. Aí eu vi uns dois vídeos assim. Depois apareceu um vídeo da Betty Russo. Gente, e pelo que eu lembro, não era nem no canal dela. Tem pessoas que pegam cortes de vídeo e publicam, né? Aí eu vi aquele corte do vídeo e eu achei interessante. E logo depois já começou a me aparecer vários vídeos dela, sabe? E eu comecei a ver os vídeos e eu lembro muito, assim, que ela falava a respeito de que você cria sua realidade e tal. E eu comecei a ver aquilo, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar nada assim desse tipo, sabe? E comecei a ver aqueles vídeos, comecei a maratonar mesmo, fazer o Netflix, né? Gente, eu assisti o dia inteiro os vídeos, o dia inteiro. E ela falava do Ho'oponopono mágico, para você fazer essa limpeza, e falava bastante. E eu fui assistindo aquele vídeo, e foram abrindo os meus olhos, sabe? Eu falei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô criando tanta escassez, tanta miséria, tanta coisa ruim na minha vida. E comecei a pensar tudo assim que eu tinha criado e tal, e como a minha vida tava, que tinha sido atitudes minhas que tinham me levado a certo ponto, sabe? E o que acontece? Depois que eu comecei a assistir ela, eu comecei a sentir até vergonha pelo tanto que eu reclamava da minha vida, sério. Eu comecei a sentir vergonha, eu falei, meu Deus, por que que eu reclamo tanto, sabe? E comecei a ter mais gratidão por tudo, porque eu não estava onde eu queria, mas eu estava saudável, meus filhos estavam saudáveis, a gente estava tendo um lugar para morar, sabe? E eu comecei a já ter gratidão por tudo. Gente, automaticamente assistindo só os vídeos, sem nem praticar ainda o Ho'oponopono, assim, eu comecei a ver que a minha energia começou a mudar de uma forma diferente. Eu ia pro serviço muito triste mesmo. Eu estava no emprego que eu sempre sonhei em ter, e que muita gente falou que eu não conseguiria chegar lá, sabe? Ouvi da minha própria família. Você estudou tanto, que eu tenho uma especialização específica, sabe? Só que, como eu morava no interior, lá no interior não tinha vagas de emprego. Aí eu vim para uma outra cidade, um outro estado, à procura de emprego. Mas quando eu cheguei aqui, eu não encontrei um emprego específico que eu queria. Eu fui trabalhar em um local para ganhar assim um salário mínimo na carteira, né? Só que nunca tinha ganhado salário mínimo, eu nunca tinha assinado minha carteira. Assinei a carteira pela primeira vez, comecei a trabalhar ali com gratidão, gratidão e tal. Só que eu não queria viver o resto da vida naquele serviço, sabe? Eu ouvia muita coisa lá que eu não queria ouvir e tal, mas eu fazia tudo bem, com gratidão, fazia serviço que nem era para me fazer, mas eu sempre fazia e com muita gratidão, sabe? Aí eu sempre falava, eu tô aqui hoje, mas eu quero trabalhar em tal área específica. Pronto. Passou-se, acho que, tô tentando lembrar aqui, gente, eu acho que foi mais ou menos
uns 2 anos, quase 3 anos que eu fiquei nesse trabalho, aí eu peguei e saí desse trabalho. E precisava de algumas documentações para mim poder fazer uns papéis aqui para conseguir trabalho nessa área que eu tinha especialização, né. Aí eu corri atrás, tal, e fiquei em casa esperando. E quando foi um dia eu fui atrás, né, e consegui o serviço. Me indicaram um lugar para ir lá e falou para mim ir lá conversar que lá estavam precisando de bastante gente para trabalhar, e eu fui. Eh, Aí o rapaz me contratou, né, ele perguntou se eu tinha experiência na área, eu falei que não, mas que eu ia dar o meu melhor e tal, e ele: "Não, vou te contratar", me contratou, já para começar, assim, no outro dia. Aí eu lembro que eu saí lá, gente, chorando muito, 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 porque na minha mente começou a vir todos os pensamentos ruins falando a respeito de vinha assim, as palavras das pessoas. Passou um barulho aqui na rua, não sei se vai sair no vídeo. Eh, Falando assim que eu não ia conseguir, que nada que eu começo eu termino, que não ia dar nada certo. Da minha assim, várias pessoas da minha família me falava isso, sabe. E quando o rapaz me deu aquela vaga de emprego e falou pra mim no outro dia, tipo assim, eu senti que eu tinha rompido uma barreira, sabe, uma barreira muito grande. E eu chorei, chorei bastante, fui no outro dia, começar a trabalhar, e muita gente da minha família começou a me pedir fotos lá no serviço, falou: "Você conseguiu, tal?" E eu muito feliz, tal. E eu ia receber, gente, tipo assim, 3 vezes mais, 4 vezes mais, assim, sabe, do valor que eu recebia no outro serviço. Aí eu comecei a trabalhar lá, e eu comecei a perceber que mesmo eu trabalhando, continuava na escassez. Continuava na escassez, nada dava certo, sempre uma escassez, sempre uma escassez. Aí, até chegar nesse ponto que eu tô falando pra vocês, até um dia que eu fui dormir chorando, que eu falei que eu não aceitava mais, viver na escassez, não aceitava mais, porque eu olhava ao meu redor, que eu comecei a trabalhar num lugar diferente, com pessoas diferentes, assim, tinha pessoas com, tipo assim, com um nível melhor de condições, sabe. E eu falei: "Olha, gente, Deus é tão abundante, existe tanta abundância no mundo, essa cidade é uma cidade tão próspera, por que que eu tenho que viver na escassez, na miséria?" Eu comecei a reclamar e falar que eu não aceitava viver nessa escassez, nessa miséria, sabe. Por que que eu sou filha de Deus, eu tenho que viver na escassez? Aí eu falava sempre isso. Aí dormi chorando, aí no outro dia eu encontrei os vídeos da Betty Russo, tá. É só pra vocês entenderem mais ou menos. Aí eu era uma pessoa que ficava muito triste, só vivia triste e reclamava bastante de tudo, tá. Só pra vocês entenderem. Aí eu conheci o Ho'oponopono, assisti muito, muito, muito os vídeos da Beth, até que um dia eu resolvi começar a praticar, tá. Eu não tinha ainda esse japamala, assim, que tem as bolinhas, né. Então, como eu fazia? Eu peguei feijão, aí contei 108 grãozinhos de feijão e coloquei num potinho. Aí todo dia eu tirava um tempinho, eu gostava de fazer pela manhã, pra poder estar fazendo com os grãozinhos de feijão. Eu me trancava no quarto, deixava as crianças lá na sala, né, e tentava ficar sozinha em silêncio pra poder fazer com bastante presença, sabe. E eu comecei a fazer com o meu nome mesmo, eu pegava grão de feijão por grão de feijão e ia tirando e falando assim. Aí eu ia, gente, fazendo grãozinho por grãozinho, falando o meu nome, sabe. Você pode falar o seu nome, tá, na hora que você for fazer, aí vamos supor que seja Adriana, não sei. Adriana, abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. Aí eu ia fazendo assim com o nome, né, com o meu nome, e fazia todos os dias, sabe. E a primeira coisa que eu comecei a perceber é que a minha energia começou a mudar, gente, eu comecei a ter gratidão e olhar para as coisas de um jeito diferente. Eu falei: "Olha, eu sou tão abençoada por tudo que eu tenho, mesmo que eu não esteja em um nível que eu sempre quis, mas eu sou muito abençoada". E eu comecei a olhar para as coisas, para as pessoas de outras formas. Gente, começou a me mudar muito, muito, muito mesmo, assim, sabe. Eu Desde então, eu não estava vendo, assim, coisas acontecerem, assim, no físico, sabe, mas no meu interior eu sentia que estava mudando bastante, muito mesmo, sabe. E com essas práticas, sabe, eu comecei a ter muita clareza de tudo que eu queria, clarezas que eu nunca tive antes. Eu tinha bastante clareza, comecei a ter clareza, porque eu não sabia nem pra onde eu queria ir, o que eu queria aonde eu queria chegar, não tinha muita clareza, sabe, porque pra mim nada era possível pela vida que eu vivia. Aí eu comecei a ter clareza do que eu queria, comecei a escrever bastante no caderno da gratidão, tudo que eu queria, o que eu queria conquistar, o que eu queria, onde eu queria chegar, e comecei a escrever. E uma área, assim, que eu trabalho também,
de empreendedora. E começou a aparecer vários clientes para mim, vários clientes, eu comecei a trabalhar bastante. Aí logo depois eu comecei a fazer Ho'oponopono pro dinheiro. O do dinheiro, gente, no começo assim, era bastante, eu sentia bastante incômodo, acho que eu tinha muita crenças a respeito do dinheiro, sabe? Muita, 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 muita mesmo. E eu fazia mesmo assim. Quando eu comecei a fazer pro dinheiro, é como quando você faz para você. Você acha que não tá funcionando, começa a acontecer muita coisa, sabe? E você pode pensar assim, não tá funcionando para mim. Só que eu digo, tá funcionando. Porque primeiro tem que ter a bagunça inteira acontecendo para depois tudo começar a se organizar no lugar, sabe? E para mim, pro dinheiro foi a mesma coisa. Eu fazia pro dinheiro e ao invés de acontecer assim, chegou um dinheiro inesperado e tal, muitas vezes fazia era faltar e eu ficava assim, meu Deus, mas eu sempre continuava fazendo, porque, gente, eu tinha muita crença a respeito do dinheiro. Vocês não têm ideia de como eu tinha. Eu acho por isso que eu sempre vi tanta escassez, sabe? Porque eu acho que o dinheiro, ele não queria nem ficar perto de mim, de tanto que eu tinha crenças a respeito do dinheiro. E eu sempre fazendo, sempre fazendo, sempre fazendo pro dinheiro, eu leio abençoado, sinto muito, me perdoe, sou gratidão para curar tudo aquilo que eu tinha, sabe? A respeito do dinheiro. E no começo, eu sentia muito incômodo, mas eu continuava fazendo. Quando eu ia no mercado comprar alguma coisa, às vezes eu ficava com muita ansiedade, porque eu ficava, vou no mercado, só que o dinheiro não vai dar, e eu continuava fazendo. E com o tempo, sabe o que foi acontecendo? Eu não tinha mais aquela ansiedade a respeito do dinheiro, de que ia faltar. Eu tinha pensamentos assim que não ia faltar, que sempre ia ter, comecei a ter pensamentos assim, o dinheiro vem a mim de várias fontes, e-mails, e comigo fica para a construção da minha riqueza. Comecei a falar isso também e comecei a confiar, sabe, que o dinheiro ia vir para mim. De como, de onde eu não sei, mas é que ele iria vir. Comecei a ter muita confiança e começou a se destravar muitas coisas na minha vida. Muitas coisas mesmo, gente, com esse tempo de prática. O dinheiro começou a vir para mim, eu comecei a ter vários clientes, com o tempo depois praticando. O meu dinheiro do trabalho, que antes não dava para nada, começou a ser um dinheiro muito abençoado na minha vida, que começou a me dar muitas oportunidades desse dinheiro, de conseguir várias coisas. É, e né, eu sempre trabalhei de casa, como empreendedora, né? E de repente, veio um rapaz me pedir para fazer uma sociedade com ele lá no serviço, me chamou para fazer uma sociedade. Aí, gente, eu tinha muito medo, porque quando a gente tem medo de escassez, a gente tem muito medo. Eu tinha muito medo, eu falei, meu Deus, é muita responsabilidade e tal. Aí eu fui, conversei com a minha mãe, falei, mãe, o que é que a senhora acha? Ela falou, minha filha, é uma coisa que você gosta, vai e faz. E agora, gente, já tô para abrir a minha loja, sabe? Então, muitas coisas maravilhosas aconteceram para mim depois do Ho'oponopono. Eu tô com minha loja quase inaugurada já estamos nos detalhes finais. E hoje eu sou uma pessoa muito abençoada mesmo, como o Ho'oponopono fala, já, né, abençoada. E no começo você pode achar que não está funcionando, mas eu te falo, continue fazendo, porque está funcionando sim. Porque antes é como para faxinar uma casa. Como a Beth fala, primeiro você tem que bagunçar tudo, tirar tudo do lugar, para depois as coisas se reorganizarem, tá? Então não desista, continue fazendo. E essa prática a gente te leva a lugares assim que você nunca imaginou estar. E hoje eu estou assim, uma pessoa muito melhor do que eu era. Eu sou uma pessoa muito grata pela minha vida, por tudo que eu tenho, porque antes eu não tinha coragem nem de agradecer. Eu vivia triste, assim, pra mim. Eu sempre reclamava que nada dava certo pra mim, que eu nunca ia conseguir nada, porque tudo que me falaram, aquelas programações que foram implantadas em mim desde a infância, elas ficaram rodando pela minha vida, até eu conhecer o Ho'oponopono, ficaram rodando, né, aquela programação. Ficou rodando, só que até que um dia eu conheci o Ho'oponopono e comecei a limpar todas aquelas crenças de que eu não conseguia nada, de que eu não podia nada e de que nada dava certo pra mim. E é uma prática maravilhosa, maravilhosa, sabe? Eu só falo pra vocês, façam o Ho'oponopono que vocês vão ver como a sua vida vai mudar, muda bastante. E tenha foco e faz, mesmo você não se sentindo bem, mesmo com preguiça, fala, não, eu vou tirar um tempo aqui do meu dia pra fazer o Ho'oponopono. Mesmo que eu tô sentindo uma sensação não muito boa, vou fazer. No começo também eu sentia muito sono, eu começava a fazer e eu ficava sentindo sono, sabe? Mas eu mesmo assim continuava fazendo. Depois eu descobri que tinha o Ho'oponopono da Beth para mulheres para você ouvir, né? Aí eu comprei um fone. Logo em seguida comprei um fone de ouvido
e eu colocava o fone de ouvido e ficava fazendo as coisas em casa ouvindo. Esse Ho'oponopono para mulheres, assim, que eu ouvia, ele me ajudou até na questão da ansiedade, que eu tinha bastante, sabe? Eu nunca cheguei a tomar remédio, assim, pra ansiedade, mas eu tinha bastante, bastante mesmo, assim, antes de conhecer o Ho'oponopono, porque era muito problema na minha vida, assim, sabe? Eu achava que eu não ia conseguir. Eu tive vezes, assim, de eu falar pra minha mãe, eu vou ficar louca, eu não aguento mais, mãe, não aguento mais. E o Ho'oponopono chegou pra quebrar tudo isso, sabe? Eu sei que a gente tem muitas casquinhas de cebola, muitas coisas para serem limpas ainda, só que depois você consegue começar a identificar o que precisa ser limpo. Você começa a ter clareza do que precisa ser limpo na sua vida, sabe? A crença de não merecimento, de que eu não posso, aí você vai limpar essa crença. E você com essas limpezas, você vai ver como sua vida começa a melhorar. Eu sei que eu sou muito grata a Beth, sabe, pelo Ho'oponopono, porque ele tem mudado a minha vida muito e ainda vai mudar muito mais, eu tenho certeza disso, tá? Sou muito grata a Beth. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Deixa o comentário de vocês aí se vocês já praticam o que ele tem mudado na vida de vocês. E é isso. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!